A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a tua casa. Mais uma vez, estamos aqui da cidade de Joanesburgo para ministrar a palavra do Senhor usando esta plataforma social. Queremos agora convidar você para estar conosco, juntamente com a sua família. Vamos fechar os olhos e vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, graças te damos em nome de Jesus, porque ainda podemos, Senhor, através deste meio de comunicações, poder falar a tua palavra, que ela possa chegar, Senhor, em todo lugar onde ela alcance. Senhor, que essa palavra sirva de esclarecimento, de despertamento e principalmente, Senhor, de estímulo e de consolo para o teu povo. Abençoe, te peço, cada mãe nesse dia, Senhor, e retribui, abençoa o coração, a vida, a família, e retribui o esforço das mães, Senhor, esse dia dedicado a elas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de começar, nós queremos mandar a nossa saudação e os nossos parabéns para todas as mães. Before we start, we want to greet all our mothers Em quase todos os países do mundo, in almost all the countries of the world. hoje, segundo domingo de maio, Today, the second Sunday of May, é considerado o Dia das Mães. is considered Mother's Day. Em outros países foi na semana In passada. some countries, it was last week. Então, você, mãe, Therefore, you, mother, receba os nossos parabéns. please receive Deus today our abençoe a tua congratulations. vida a cada dia May God mais. bless you more and more. Estamos hoje no 45º dia de lockdown aqui na África do Sul. Today is the 44th day of lockdown here in South Africa. E este é o 7º domingo que nós estamos falando através aqui do Facebook. And this is the seventh Sunday that we are speaking through Facebook. E esta é a 5ª mensagem da série que Deus nos recomendou ministrar, cujo tema principal é Consola o meu povo. And this is the fifth message that the Lord has told us to preach, which is to comfort His people. A palavra de hoje tem como título Deus de aliança e de promessas. Today's word has a title, God of covenants and God of promises. Quero convidar você para o primeiro texto da Bíblia, em Gênesis capítulo 22, versos 16 a 18. I'd like to invite you to open Genesis chapter 22, verses 16 to 18. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. And said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. blessings I will bless you and multiply. I will multiply your descendants as the stars of the heaven, as the same which is one of the seashores. E como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. And as seashore, and your descendants shall possess the gates of your enemies. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, Going back in time, na verdade não é um pouco, not just a little bit, porque quando Deus fala assim com Abraão, because when God speaks to Abraham, já havia passado um bom tempo. some time had already passed. Mas quando Abraão tinha mais ou menos os seus 75 anos de idade, But when Abraham was 75 years old, Deus falou com ele e mandou que ele saísse da sua casa God spoke to him and told him to leave his e home começasse uma peregrinação. and to start this pilgrimage. Está ali em Gênesis capítulo 12. It's there in Genesis chapter O 12. apóstolo Paulo é o único na Bíblia que acrescenta esse ensino. Apostle Paul is the only one in the Bible who then adds to this teaching. E ele afirma que Deus falou com Abrão quando ainda Abrão estava em Ur dos Caldeus. And he said that the Lord spoke to Abraham when he still was in Ur of the Chaldeans. E como há muitos mistérios na Bíblia que nós não nos apoderamos porque o hebraico não é a nossa And língua. because there's so many mysteries in the Bible, and due to the fact that Hebrew is not our language, E Paulo era um estudioso muito profundo da palavra. Apostle Paul was somebody that usually to study the Word of God.
certamente ele tinha conhecimento de fatos que nós não temos. Obviously, he had knowledge of facts that we do not know ourselves. Mas ali no começo, Deus faz promessas para But Abraão. there in the beginning, the Lord then speaks. Precisamos observar o alcance das promessas e da aliança que Deus fez com Abraão. We need to read the promises that the Lord spoke to Abraham. Desde aquela altura, Since those days, até o momento em que Abraão sai de Harã com a sua esposa e seu until sobrinho, the time where he left with his wife and his nephew. lembrando que nós falamos disso no domingo passado, And just to remind you that we spoke about this passando por aquele momento assim um bocado melancólico, triste, em que Abraão estava no interior da tenda, in a moment that he was a bit sad because he was inside his tent. mas o capítulo 15 ele termina com Deus celebrando uma aliança firme He ends com chapter Abraão. 15 with the covenant of the Lord. Essa aliança ela é renovada no capítulo 17. This covenant is then renewed in chapter 17. Quando os nomes tanto de Abrão como de Sarai são mudados. And where the names of both Abraham and Sarah was then changed. Abrão, Deus chama de Abraão, que quer dizer pai de multidões. Abraham, he calls Abraham, which is the father of a multitude. E Sarai é chamada de Sara. And Sarai was then called Sarah. E agora o contexto de Sara é mãe de muitos. And now the context of Sarah now is the mother of many. Não apenas Sarai, que era uma princesa, Not just Sarai, which was then just a princess. mas sim mãe de muitos, mãe de but nações. a mother of many, a mother of nations. E quando nós falamos sobre isso na semana And when passada, we spoke about this last week, eu quero lembrar você que eu frisei um ponto ali em Gênesis capítulo 15, last week I spoke in Genesis 15, 17 até o 21, verses 17 to 21. e eu frisei bem And I really read and I que brought your attention to that. naquela altura o costume quando se fazia uma aliança, In which in those days the custom was e aqui no caso Deus mandou que Abraão trouxesse 5 animais diferentes. that God told Abraham to bring in 5 different Vamos animals. rever mais uma vez o Let's capítulo just go 15, there in chapter 15. para nós podermos ficar mais assim dentro deste assunto. You can then understand the subject. E diz assim, Deus diz para Abraão, porque Abraão faz uma pergunta no verso 8. In verses 8, Abraham asks a question to the Lord. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus para dar-te esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Then he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit it. And he said, Lord, who shall I know that I will inherit it? E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. So he said to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Portanto, foram 3 animais, So there was 3 animals, uma rola e then um pombo. a dove and a young E pigeon. diz aqui no verso 10, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiram. And he brought all of this to him and cut them in 2 down in the middle and placed each of the opposite on the other side. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. And when the vultures came down on the carcasses, Abram drove them away. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, horror and great darkness fell upon him. A partir do verso 17 diz In assim, verses 17, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. and it came to pass when the sun went down, and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven, a burning torch. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra desde do rio do Egito
até ao grande rio On the Eufrates. same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, "Your descendants I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river of the Euphrates." Então você observa o So seguinte, then you observe the following. quando Abraão faz aquela pergunta, When Abraham asked the como question, eu vou saber, como eu posso saber se eu vou herdar essa terra? "How shall I know that I will inherit it? Como é que eu posso ter certeza de que essa tua promessa se How cumprirá? can I know that this promise will then be kept?" Então Deus fez assim, traz esses animais. And then the Lord says, "Bring these E animals." Abraão fez conforme o costume da época. Abraham did as a custom of those Ele days. sacrificou os He animais, sacrificed, ele partiu ao he meio, cut them in half. colocou as bandas assim, Both uma em frente parts, da outra, one in front of each other. mas diz que as duas aves ele não But partiu. the two birds he did not cut. E houve um certo passar de tempo And ali. there was some time that went by, E diz então que houve um sono and profundo. he fell asleep, É como se Abraão sofresse uma espécie de um arrebatamento. as if Abraham kind of like had a rapture. Like, E durante esse tempo, well, during the time he then, nós vemos que de repente Abraão viu Abraham saw que houve uma escuridão there was some e um darkness, forno de fumaça and there was a e furnace uma fire, tocha de fogo and there was a torch. passou por aquelas metades. It went right in the middle of those two Ou parts. seja, Deus passou pelas So God metades. went right Abraão in the não middle, passou por elas. not Abraham. Preste atenção para Just- isso. Pay attention to this. Porque o normal seria que as duas partes Normally, passassem. both parties had to go walk Mas- in the middle of it. Mas como Abraão estava numa espécie de um transe, But because it was some kind of a a trance, presença de Deus muitas vezes nos inibe. the presence of the Lord keeps us shy. Você precisa entender que a nossa carne não suporta a presença viva Our de flesh Deus. cannot support the presence of the Lord. Conquanto aquilo era uma visão And teofânica, that was a theophanic vision. mas era Deus que estava But it was ali. God who was there. Então, Abraão não podia ver Deus como So ele é. Abraham could not see God as God was. Ele só conseguia manter aqueles animais livres das aves de He could rapina. only keep the animals free from the vultures. E então Deus passa por And then the por, Lord goes right in between the two parts. por aquele corredor onde estavam os animais. In the corridor where the animals were. E Deus diz para ele: And the Lord says, Eis que eu tenho dado. I have given to you. Observa que a palavra não é no futuro. Look now at the word. At the word. Deus diz para ele assim: a tua descendência eu tenho dado esta terra desde o rio do Egito, que é o Nilo, até o grande rio Eufrates. To your descendants I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Então observa que Deus não fala eu vou dar. So the Lord didn't say I will give. Diz assim, eu já dei. The Lord is actually saying I already have Então given it to you. eu quero que você entenda uma I want coisa. you to understand something. Deus não será. God will not Deus be. é. God is. Deus não foi. God wasn't. Deus é. God is. O único momento em que o verbo ser, ele talvez não tenha uma conjugação The perfeita, only time where the to be é verb, quando nós nos referimos a Deus. it doesn't have a perfect conjunction. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Because God is the same Ontem, yesterday hoje Today. e and eternamente. eternally. Ou seja, Deus não foi, So God Deus wasn't, não é God, e Deus não será. or God will be. Deus é. God is. Então Deus disse para Abraão: So God said to Abraham, para a tua for descendência your eu descendants, tenho dado I have given esta terra. this land. Muito bem, Abraão tinha mais ou menos nesta altura aqui, He was almost deveria ter aqui por volta de uns 80 anos de idade. 8 years old. Passou-se um bom tempo. So it was a very generous time. E quando passa esse tempo, And during this time, nós podemos ver ali no capítulo then 17 we go to chapter 17, que Deus reforça a aliança. that the Lord then reaffirms Mas his como covenant. diz a mensagem de hoje, But the message of today says, que os versículos base estão no capítulo 22, it's in chapter 22. Deus diz para ele o seguinte: The Lord says to him, por mim mesmo jurei. I have sworn by Por que myself. Deus fala por mim mesmo Why jurei? does the Lord say by myself? Porque Abraão não tinha passado pelas metades. Because Abraham had not gone in Deus between the two parts. estava lembrando a The ele. Lord was then reminding him that. Olha, Abraão, 50 anos atrás, You know, Abraham, 50 years ago,
quando eu fiz a primeira aliança contigo, with the first covenant with you, você não precisou passar. you didn't have to go right Por with isso que me. eu estou dizendo para ti, So I'm saying to you, eu juro por I mim, have sworn by myself, o Deus eterno, says the Lord, que porque você fez o que você that fez, you have done what you e did, você não me negou o seu and you have filho, not denied your son. eu vou multiplicar e abençoar grandissimamente a tua Will descendência. then multiply your descendants greatly. Então, observa que aqui não tem mais o que So acrescentar. observe that here, there's nothing to be added on. Nós precisamos entender, muitas Understand vezes, that many times que as nossas palavras são muito pobres our words are very poor para conseguir alcançar to be able to reach o poder e a graça de the power Deus. and the grace of God. Nesse capítulo 22 que eu acabei In de this ler, chapter 22 that I have just versos read, 16 a 18, in verse 16 Deus não to apenas 17, reforça, the Lord does not fear mas Ele God, também amplia o alcance da but promessa. He enlarges this promise. Quando Deus afirma por mim mesmo, He says, by myself. tudo é garantia dele. So He is the guarantee. Se você observa ali em Jeremias If capítulo you 1, observe Jeremiah chapter quando 1, Deus chama when Jeremias, the Lord calls Jeremiah, observa que Deus diz para ele assim, The eu Lord velo says, sobre a minha palavra para I seal cumprir. by my word to be accomplished. Nós não precisamos cobrar nada de We Deus. don't need to ask anything Aquilo from que God. Ele prometeu, What He has promised, Ele vai cumprir. He shall keep. Eu quero que você entenda I isso. want you to understand this. E não há uma ocasião melhor para And você there isn't a exercitar a tua better fé, occasion to exercise your para faith, você exercitar to confiança, exercise your trust. como esta que nós vemos During this agora. time that we are living right now. Você que está me You vendo, that are watching me right você que está me now. You ouvindo, that are hearing me você, right quem sabe, você não está indo now. trabalhar. Perhaps you are not going to work. Muitos não estão conseguindo Many trabalhar. cannot even work. Muitos já sabem que talvez perderam o seu Many already know emprego. they lost their jobs. Muitos sabem que a empresa para a qual Many know trabalha that the vai fechar. company they're working for is going to close Você deve estar So, agora obviously, muito down. preocupado, You're very worried. muito preocupada. Extremely worried. Mas esse é o momento de você But this exercitar is the time confiança you em need to Deus, exercise your trust in God. porque Ele vai fazer o melhor na Because He sua will do the vida. best for you in your life. Isso que planejaram contra a What they humanidade, have planned against humanity, porque ninguém me convence que isso agora é algo natural. this is not something natural. Isso foi planejado. This was planned. Nós temos aí tantas We informações know many desencontradas informations that don't agree with each other. e isso às vezes causa And confusão. this kind of information causes a lot of Mas preste confusion. atenção que esse tempo de One agora can understand this time right é um now tempo para você chegar mais perto is a de time Deus. for you to get closer to God. Não fica no interior da tenda Don't stay apenas. inside your tent. Não fica conformado. Don't just conform yourself. Saiba de uma coisa. Know something. Deus tem promessa na God tua has vida. promised for your life. Se você crê na palavra If you dele, believe in His word. se você já recebeu Jesus Cristo If you como teu receive Senhor e Jesus Christ Salvador, as your Lord and Savior. se você está debaixo da If you're promessa, under His promise. todas as promessas que Deus All the fez para promises Abraão, God has made to you. essas promessas são tuas. These promises are yours. Elas vão se cumprir na They tua will be vida. accomplished in your life. Deus não vai mudar God isso. will not change because Ele of that. vai fazer He cumprir. will make sure that they E are quando ele diz established. aqui, And so when He eu says vou here, abençoar I shall bless grandissimamente a tua your descendência. descendants. Nós, por causa de Jesus Cristo, Because of Jesus nós temos Christ, essa promessa em we nós. have this promises Nós in our somos o lives. novo Israel de We are Deus. the new Israel of God. Então, essa promessa é para So nós. this promise is also for us. E se ele diz que vai abençoar, And if He says you é will porque ele bless, vai abençoar it's mesmo. because He will bless. Deus então afirma algo God muito then affirms importante. something very important. Que devido à grande fé That due to e à faith confiança e and o amor trust revelados and the love that was na revealed, intenção de oferecer in the Isaac, intention to offer Isaac, mesmo sabendo que não poderia mais ter um outro even filho, knowing that he could not have another son, ele subiu aquele monte, he still went up to the mountain. ele preparou um He altar, prepared the altar. ele amarrou o seu He filho, tied his son ele up. colocou sobre a He lenha, put his son. ele estava disposto a He was sacrificar. then, they going to sacrifice E him. Deus viu isso como um ato de fé And tremendo. God saw that as an act of faith. Mas eu quero lembrar algo para você, But I want to remind you of porque eu something. não tive chance de falar isso domingo Because I passado, never spoke of this mas last hoje me week. ocorreu But de today lembrar it você, did come up to que me. está ali em Gênesis capítulo 15, That says there in Genesis do 15, versos 10 ao verso 12, verses 10 to 12.
que nós precisamos cuidar that we need to look quando nós after estamos em aliança com Deus, when we're in a covenant with the Lord. daquilo que se chama aves de rapina. Those things that are called As aves de rapina, elas podem se manifestar de diferentes they maneiras. can manifest themselves in different ways. Observa que tudo que Abraão conseguia fazer Everything Abraham could do era enxotar as was aves, them to just drive para them que elas away, não so that tocassem they could not touch naquilo sobre o qual Deus ia fazer by aliança. which God would then make the covenant. Mas trazendo para nós isso, But bringing to nós our já estamos ways, em aliança. we are already in a covenant. E o nosso inimigo, And our ele enemy vai sempre mandar uma ave de rapina. always send a voucher. Pode ser um pensamento mau, Maybe it's a terrible pode ser uma thought. dúvida, It's a doubt. pode ser um ensino errado, Maybe a wrong teaching. pode ser qualquer coisa. Anything. Faz como Abraão fez. Do like Abraham did. Enxota isso. Just drive them away. Não deixa tocar na Don't tua aliança let com it Deus. touch your covenant with God. Sabe, você está se sentindo Are doente. you feeling sick right now? Você, quem sabe, pode estar até com essa virose. Maybe you have the Você virus pode estar com yourself. qualquer coisa. Maybe you have something there. Pensamentos maus. Evil thoughts. Coisas podem vir contra a tua Things mente. that are going to Dizendo your que mind você right está now. acabado. Saying that Você you're está destroyed, acabada. that you're Você ended, não vai you're conseguir. finished. Você não vai conseguir mais se You levantar. cannot stand up anymore. Nada vai tirar você desse buraco. Nothing will get you out of Isso this são hole. aves de These rapina are vouchers. que Satanás está mandando That Satan para sending tentar roubar a tua to aliança try com to Deus. take your covenant with God. Hoje mesmo Today, você vai usar da You fé need to use of e your você faith. vai You dizer: need to say, eu ordeno I em o order, nome do with Senhor the Lord, Jesus in the name Cristo of Jesus, que tu saias da minha that you vida. leave my Não tens poder You have no de entrar no meu lar, Enter de my entrar home. na minha casa, in my de entrar house, na minha vida, enter my de entrar life, no meu casamento enter my marriage, e trazer desgraça. and bring disgrace. Satanás, Satan, eu te repreendo I rebuke em o you nome do in Senhor the Jesus name of the Lord Cristo. Jesus Eu estou Christ. debaixo de I aliança. am under the covenant. Faça isso. Do this. Faça isso. Do this. Isso This. Deus não fez. God didn't do. Abraão teve que fazer. Abraham had to do it. Você pode You fazer. have to do it. Você deve preservar os You need símbolos to da preserve aliança. the symbols of the covenant. Não abra mão disso. Don't give Não hands importa o up que on te this. digam. Doesn't matter what Não people importa esta imprensa say. Doesn't suja matter what news people que say. só sabe falar de We morte. can only talk about death. Gente, morrem milhares de Thousands of pessoas. people dying. Sabe, tem aí um site chamado There's World a site. Meter. Called World Meter. É como se fosse assim, contagem do mundo. It's like counting the Ali world. você pode ver quantas pessoas já You nasceram see how many e people quantas are born, pessoas já morreram how até many agora. people die until now. E você vai ver que morrem pessoas And you will a notice cada that segundo. every second people Estão die. morrendo pessoas. People are Não dying é por causa Not because dessa virose, of this virus. mas a imprensa só sabe falar But disso, the news only talk about que é para it. aterrorizar So você. obviously to make Esta you afraid imprensa and scared. This news, É uma ave de rapina it's a para voucher abalar a tua to fé. come and shake your faith. Mas você But you deve usar das forças que need to Deus te take the dá strength that God para has given you espantar, to para be able to enxotar drive essa away rapinagem all daí these e vouchers crer and believe que a aliança está that de the pé. covenant is there, staying. A aliança está de The pé. covenant É standing. nossa It's our responsabilidade responsibility manter a aliança. to maintain É the nossa covenant. It's our responsabilidade responsibility segurar esses to símbolos hold on conosco these symbols e saber que and muito em know breve, that very soon porque uma das nuances dessa one of the aliança nuances of this é que nós estamos aliançados com is that Deus we are in a covenant with the através de Lord Jesus through Cristo Jesus Christ para a salvação through eterna. salvation. E não há coisa que o diabo queira mais roubar de você And there's nothing else that do que people a say certeza wants da to steal from you, salvação which eterna. is the salvation. Não perca a sua fé. Don't lose your faith. Confie em Deus. Trust in the Lord. Eu quero chamar a tua atenção ainda I want to call para your algo attention muito to interessante something very que interesting eu fui despertado esta that I was madrugada. then awakened this morning, Está aqui em Gênesis which 22. is in Genesis 22. É parte do It verso que is nós lemos hoje. part of the verse that we read. Aliás, é o verso 17, It's verse 17. que diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, Blessings I'll bless you and multiply. I'll multiply your descendants como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. as the stars of the heaven and as the sand
e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. which is on the seashores, and your descendants shall possess the gates of the enemies. Essa frase me chamou a Just the atenção. sentence really caught my E a attention. tua And descendência your descendants possuirá a porta dos seus inimigos. shall possess the doors of the enemies. Eu fui então pesquisar o que era isso no tempo antigo. So I went to then researching what this meant. Isso tem uma força muito grande. Over this has a great power. Quando um exército se aproximava de uma When cidade an army was then arriving at a e ele nation, cercava aquela and they cidade, surrounded it. ele estava controlando as portas. Obviously, they were controlling the doors. Ele não tinha tomado a cidade They ainda, had not yet seized mas the ninguém city, entrava nem but saía, no one could come in or come out. porque o exército estava Because the cercando. army was then Sabe o que Deus está surrounded. dizendo And what the aqui? Lord is saying here, Que nós that we vamos need possuir as portas we're going dos to nossos possess inimigos. the doors of enemies. Então esses que estão hoje aí, So those servindo de ave de are rapina, like vouchers, trazendo mensagem really ruim, terrible news. tem to you. gente que só sabe falar de coisa ruim. There are people that only speak Não about tem terrible um things. pensamento There bom. isn't a good thought in them. Você cumprimenta aquela You pessoa, greet them. tá sempre ruim. Everything is always Só, bad. só fala de They doença, talk about só, sickness. só fala de problema, Talk about só fala problems. de coisa ruim. Talk about bad things. Enxota isso da tua You know vida. what? Drop them away. Toma agora uma dose de fé Really take te them now renova for those of faith e and toma renew posse yourself. desta And promessa. take promise of Eu this promise that E God has given você, me. You eu e and I, você, nós somos descendência de we are Abraão. descendants of Abraham. E nós temos por promessa And we have by possuir promise as to portas possess dos nossos the inimigos. gates of the enemies. Não é o inimigo que vai possuir a It's not nossa. the enemy that will possess Observa us. que lá em Mateus 16, In 18, Matthew 16, quando 18, Deus fala com Simão when the Lord speaks e to Simon, dá aquela profecia sobre a and then fundação da he gives him the igreja, prophecy of the foundation of the ele church. diz assim para ele: Tu és He Pedro, says, you are Peter. mas sobre esta pedra But through my edificarei a minha foundation, igreja, thou shalt establish e my as church, portas do inferno and the doors não of hell prevalecerão shall contra ela. not prevail against it. Observa bem uma coisa. Just observe Aqui something fala o here. seguinte: Now it says olha, here, tu és Pedro, you know what, you tu are és uma Peter. pedra. You are stone. Tu és apenas uma pedra. You're just a stone, a Mas rock. eu sou a rocha. But I am the true rock, E sobre mim and by my vai ser edificada a minha igreja. my church shall be E as edified, portas do inferno and the doors, não prevalecerão the contra gates ela. of Hades shall not Pandemia prevail against it. é uma porta do But inferno. this pandemic, it's a door of hell. Dúvida pode ser uma porta do inferno. It's a O gate inferno of tem hell. aberto muitas You portas know, na hell direção now is da opening igreja. doors in direction of the Abriu a church. porta da perseguição. Open the doors of persecution. Quando a igreja foi muito When the perseguida, church was extremely abriu a persecuted, porta dos ensinos he errados, opened the doors of wrong teachings. abriu a porta das Opened heresias, the doors of heresies. abriu tantas He portas, opened irmãos. so many gates, brothers Mas a and sisters. pior porta, a But porta the worst mais of them, eficaz que ele the most abriu, effective foi a he has porta da brought is the acomodação. one which is when you quiet, when you Quando become no accommodated. século III da When the nossa third, era, time of our era, Constantino liberou o cristianismo. then just open for Ele não Christianity. tornou o cristianismo como Made religião oficial, Christianity as the official religion. mas ele levantou todas as But sanções he contra then os brought all the cristãos. section against the Aí todos celebraram Christians, and everybody e ficaram celebrated, and they felizes. were happy. Ah, vencemos, Oh, now we vencemos. have conquered, E se conquered. acomodaram. And they kinda like E sabe o que conquered. aconteceu? You know what happened? Em vez da igreja conquistar Roma, Instead of the church going Roma entrou na conquering igreja. from Rome, then conquered the church. entraram os ídolos, Then the idols came entraram inside as the church. procissões, The processions came entraram inside the church. celebrações Then de ídolos, celebrations of entrou idols. tudo que é isso que perturba So all hoje of em this dia. today is Porque a creating igreja se trouble. acomodou. Why? Because the church Deus is não quer quiet, você the church is acomodado. calm down. Deus The quer Lord você does not want you like, the Lord despertado. wants you awake. Para você entender isso For e you a to força understand disso, this and the eu strength quero of ler this, contigo agora I want to Romanos open capítulo 12. Romans chapter 12. É um texto clássico, It's a very mas é um classic- texto extraordinário. Por quê? Porque Romanos capítulo 12, Because in Romans chapter ele 12, nos leva a ver algo que é importante para todos what nós. is important for all of us. Se você observa que Paulo If you diz aqui observe para a what igreja the em Apostle Paul Roma, says to the church in ele diz Rome, assim: rogo-vos, pois, irmãos, he say, pela brethren, compaixão de Deus, with the compassion of que the Lord, apresenteis os vossos corpos that you present em your sacrifício bodies vivo, as a living santo e sacrifice, agradável a holy and Deus, acceptable to God, que é o vosso culto which is racional. your reasonable E service. não vos conformeis com este mundo, Be conformed to mas this world, but be transformai-vos transformed
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus não quer você acomodado. Ah, tá tudo bem. Ah, sabe, eu estou vivo. Não. O próximo estágio vai ser melhor do que isso. Eu quero dizer a você que assim como Deus disse lá quando o segundo templo estava sendo erguido, ele era menor do que o primeiro, era mais simples, não tinha tanto ouro, não tinha tanta prata, não tinha madeira que veio lá de Tiro e Sidom, não tinha nada disso, não tinha nenhuma riqueza. Mas Deus diz ali, e diz assim, olha, a glória desse templo será maior do que a do primeiro. Que tal essa, hein? Com Deus sempre está por vir o melhor. Deus vai renovar tuas forças. Deus vai restaurar tuas finanças. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai trazer de volta quem está perdido. Deus vai te dar saúde nova. Deus vai restaurar tudo e vai fazer melhor, porque você está em aliança com Ele. Receba esta palavra de fé. Receba essa palavra de estímulo para a tua vida. Por decreto divino, você e eu, como parte que somos da igreja do Senhor, nós não podemos ser vencidos por Satanás. Nós não podemos. E ele sabe disso. É por isso que ele odeia você. E ele tenta tirar você da aliança. Sabe, Isaías é um profeta fantástico. Ele foi 100% homem. Teve uma altura em que ele disse assim, eu vou morrer porque a minha boca não está limpa. E ele confessou que ele não era um profeta como Deus queria que fosse. Mas ele profetizou, pelo que se sabe, por aproximadamente 50 anos. Tanto os rabinos, os estudiosos judeus, como alguns teólogos dizem que ele morreu cerrado ao meio. Mas no capítulo 54, o último versículo do capítulo 54, é o verso 17. Depois de uma série de promessas preciosas, ele fala das aves de rapina. Sabe, ave de rapina vai estar na Bíblia toda. Aonde tiver uma promessa, vai estar lá uma ave de rapina para querer enfraquecer a promessa. Ele diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Sabe quem está dizendo aqui? Quem passou no meio daqueles animais fui eu. A garantia é minha. Eu fiz a aliança. Ninguém pode te destruir. Ninguém pode tocar num fio de cabelo da tua cabeça. Oh, que coisa linda! Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, firme e poderosa, mandando dizer para você que esta mensagem que veio, de que você está caído, não é de Deus. Deus te diz agora, toda a ferramenta preparada contra ti, não importa o que fizeram contra ti, não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti, essas palavras enganosas, às vezes vem aí com blandícia, vem aí com bajulação. Ei, sabe, você tem que entender que você tem limite. Não. O teu limite quem põe é Deus. O nosso limite é Deus.
Você sabia Do you disso? know this? Anos atrás tinha um Long time ago, programa there was a program. chamado O Céu é o Limite. It says the heavens is the limit. Ele não sabia o que They estava didn't know dizendo. what they were talking about. Realmente o céu é o limite. Heaven is the limit. Mas para quem vai But para for lá? those who will be there, Eu e você somos you and candidatos a I, ir we para are lá. candidates to go to heaven. E Deus diz assim, essa é a And God herança. says, this is our É inheritance. herança. It's our Você sabe o que é inheritance. herança? What inheritance Herança is. é palavra de testamento. It's a word that comes from a will. É testamento. It's a will. E diz assim que de mim procede. That shall come out. Vem dele. It comes from Não é the porque Lord. não é porque eu mereça, It's not não é because porque you você deserve, merece, not because não é I porque deserve, nós somos mais or because bonitos, you're more beautiful. não é porque você estudou, porque eu No, because you estudei, study or I studied. não é porque você Or jejua, because you fast. não. É por causa It is dele. because of Him. Ele diz assim, olha, eu vou dizer só uma coisa para vocês. I want to say something to you. Vão se levantar They will ferramentas, arise. No Vão weapons criar arise. ferramentas. They'll form things. vão criar pandemias, They will cause vão criar pandemias. viroses, They'll create vão criar viruses. bombas, They create vão criar bombs. tudo. They'll create so many things. Não vai prosperar. They shall not prosper. Ai, vão vir contra a tua honra. And they'll come against your honor. Vão levar você na justiça. They'll take you Vão to the- fazer to assim. the court. Não vai prosperar. And you say, no, you shall not prosper. Por quê? Why? Porque isso é herança minha. Because this is my Você é inheritance. dele. You Você belong é de to Deus. God. E aquilo que é de Deus And ninguém what belongs toca. to God, no one touches. Eu tenho que falar aquilo que está na I Bíblia. have to say what's in the Bible. Eu estou dizendo a você que você é I am saying to intocável. you that no one, you are untouchable. A partir do momento que você colocou, você se The pôs em moment aliança you com put Deus, yourself in a covenant with the Lord. essa é a luta de Satanás. This is the great fight Satan has. Ele quer tirar você He dessa wants to aliança, take you away from this mas ele covenant. não vai poder. But he cannot. Sabe por que Deus diz? You know why? But the Lord Quem says, passou pelo meio who dos went animais through right fui in eu. between the animals? It was I. Quem morreu naquela Who cruz died in that fui eu. cross? It was Quem I. derramou o seu Who sangue shed fui his eu. blood? It was I. Quem ressuscitou ao Who terceiro dia resurrected fui on the eu. third day was I. E eu vou vir te And I buscar. shall come and take you. Sabe, é um momento difícil, And this claro is a que é. difficult time, of course it is. Mas se tem uma hora But if there's em a que a time nossa in fé which our precisa faith ser exercitada needs to be e exercised posta em ação, and put é into action, exatamente it's nesse right momento. now, at this moment. Só mais uma coisinha One aqui, more thing. para poder, eu não diria que vamos encerrar este We're not assunto, ending the subject mas here, para você poder but entender. for you to understand. Quando eu vou lá para Hebreus capítulo When we go 11, to Hebrews chapter 11, que é considerada a galeria dos heróis da which is fé, called the Gallery of the Heroes of the Faith, eu vejo algo aqui we see interessantíssimo. something so important here. Eu estou abrindo a minha Bíblia junto com vocês para dar tempo de I'm você abrir opening em casa com a my minha Bibles tua with you aí. so that you can also open Certo? your A mesma Bible atividade que there. você tem, eu tenho So the também. same activity I'm having right now, you're having there. Hebrews Mas chapter diz aqui 11, assim, ó. and it says, Aqui diz assim, ó. Capítulo 11 de Hebreus. Hebrews Verso chapter 11, 17. verses 17. Aliás, começa, irmãos, é o que tem mais versículo, é a parte que fala de Abraão. The passages that has more Começa verses than one aqui from no Abraham. verso It's about 8. Abraham. It's not from Pela verse 8. fé, Abraão, By sendo faith, chamado, Abraham obeyed. obedeceu indo para um lugar que havia de receber por When he was herança called e saiu sem to saber go para out to onde the ia. place which he would receive as Pela inheritance, and fé, went out. pela By fé. faith. Pela fé habitou na terra da By promessa faith, como he em terra dwelt in alheia. the land of the promise. A terra estava prometida, The land was mas promised. os inimigos But se the julgavam donos enemies dela. thought they were Morando em owners. cabanas, com Isaac e Dwelt in Jacó. land the promises with Isaac and Jacob. Eu vou repetir bem para não ficar confuso. Verso 9. Verses 9. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia. He dwelt in the land of promises, Morando em cabanas com Isaac e Jacó. as in a foreign country, Herdeiros com ele da mesma promessa. dwelling in a tent with Porque Isaac and Jacob. esperava a cidade que tem fundamentos, He is with him on the same da qual o promise, artífice e construtor é waiting for Deus. the city which had foundation, whose builders and markers is God. Isso aqui não é a nossa terra. This is not our land. África do Sul não é minha South terra. Africa is not my land. Nasci no Brasil, mas I também não was é minha born in terra. Brazil, but Brazil is not A my nossa land. terra é o céu. Our land is heaven. Nós estamos tal qual Abraão, Isaac e We're just Jacó, like Abraham, Isaac, and esperando Jacob. a cidade We are waiting eterna. for the A eternal city. cidade eterna. The É eternal para lá que city. estamos indo. That's where we are going. Pela fé também a mesma Sara,
By faith, Sarah herself recebeu a virtude de conceber also received e strength deu à luz, to conceive já seed fora da and she idade, bore a child. porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. And she was past age because she judged him faithful who had promised. Por isso também de um e desse já amortecido descenderam tantos em multidão como estrelas do céu e como a inumerável areia que está na Therefore, praia from do one mar. man in him as good as dead were born many as the stars of the sky, in multitude, innumerable as the sand which is by the seashore. O que Abraão viu What quando ele did morreu? Abraham see when he died? Ele viu He saw Isaac Isaac e viu Isaac e viu apenas quem mais? and he saw Esaú what? e Jacó. Esau and Jacob. Só isso que ele viu, da That's parte all da he promessa, from só the isso aí. part of the promise. Mas ele saudou de But longe. then he greeted them. E aqui a Bíblia from diz que afar. ele And já the Bible via says a that- multidão, ele já via pela But he fé a could multidão. see a multitude. Multidão. Innumerable. Todos estes morreram na fé, They all died in faith. sem terem recebido as promessas, Not having received mas the vendo-as de promises, longe but having seen e them crendo afar, nelas for assured of them, e abraçando-as, embracing them, confessaram confessed que eram that estrangeiros they e were peregrinos na strangers terra. and pilgrims on the earth. Abraão não viu nada. So Abraham didn't see anything. Viu Isaac, He saw Isaac, Esaú e Jacó. Jacob, and Esau. Mas But quem é que pode contar a descendência who dele can hoje? count their descendants today? Ninguém sabe. No one knows. Você sabia que até But you know, a dispersão das even 10 the tribos dispersion of the 10 tribes é parte do plano de is Deus? actually part of the plan of God. Porque no mundo Because inteiro in the whole world, está o DNA de Abraão. DNA from Abraham is found. Dizem os It estudiosos says the que o Brasil é o maior país judeu do mundo. Brazil is the Eu não sei, eu não most sou Jewish country in the especialista whole nisso. world. I Também don't não know me about that. interessa Also isso. doesn't matter to O me. que eu sei é o Why it seguinte: matters? como não se pode contar a Because areia we cannot count the sand da praia, from seashore. ninguém pode No contar one can a count the descendência de Abraão. descendants of Promessa Abraham. cumprida. This is a promise that was kept. O que mais Deus prometeu para What ele? God promised him. Essa terra é tua, This é land da is tua yours. It descendência. belongs to your Eles estão descendants. lá. They are there. Foram They were tirados, taken out. foram espalhados pelo They were mundo, spread scattered andaram throughout the whole centenas world. de anos They por walked aí, so many thousands of years sendo centuries, dizimados de um lado para o being outro, killed here and there, dizimados na Rússia, killed in Russia, dizimados na killed Espanha, in Spain. quando os poucos que vieram para o And Brasil those who eram came to caçados Brazil como were hunted animais. as animals. Aquela santa, diabólica That Inquisição, diabolical, que chamada Inquisition. santa na Inquisição, mas na People verdade é used to call it diabólica, Holy Inquisition, but it was matou milhares de diabolical. judeus. Killed millions of Hitler matou 6 Jews. milhões de judeus. Hitler himself killed 6 million of them. Eles estão lá, But they're still eles there. estão na terra They're deles. still in the land. Porque Deus disse: Why? Because the Lord eu said, tenho dado esta I have terra. given this land. É promessa. It's a promise. E ele disse assim, And he said, sabe o que ele disse assim? you know what Jesus he disse said? para Jesus nós: said to olha, us, eu vou para o meu I Pai will go to my Father, e eu vou preparar and lugar. I shall prepare. Lá tem place. muitos There are lugares. many mansions. As mansões estão prontas. They're ready. Nós só estamos esperando o We're momento just waiting for the de nós moment irmos para lá. for us to go there. Sabe, você tem que levantar a mão para o céu e You need dizer to raise up your Senhor, arms eu te and says, adoro, Lord, I worship que you. Deus está sacudindo a Because sua the Lord is igreja. shaking his church up to wake them up. Eu vou fazer uma pequena colocação. I'm gonna Não me say entenda something mal, here. porque eu também Don't sou pastor de understand this igreja e estou because I'm sofrendo also igual a pastor. I'm você. suffering just like as you are suffering. Onde estão as grandes concentrações Where agora? are the great concentrations right now? Mais ou menos 2 meses que não tem 2 concentração, months, there's no que não tem concentration, congresso, there's no que não tem congresses, simpósios, there's no que não tem symposiums, seminário, there's no que não tem seminars, encontro de obreiros, there's que não tem no nada. ministers encounter, there's nothing. Tem mais ou menos 2 meses There's que 2 months. aqueles dinheiros todos que All entravam those nos monies cofres that da used to igreja come into the church, deixaram de entrar, they stopped coming. pelo menos com aquela With the velocidade velocity e com that they aquela used to come, fartura. and obviously with the Mas nós mass, estamos de pé. but right now we're still Nós stable. estamos We're vivos. still alive. Sabe por que estamos vivos? Why we are Porque a alive? nossa Because confiança our não trust está nas coisas is not visíveis. invisible things. A nossa confiança Our trust está naquele que fez o is in céu the e a one who terra. made the heavens and the earth. Naquele que diz assim: The one eu that says, I voltarei shall e return. vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais You vós shall também. also be.
Todas as promessas All these promises, Ele cumpriu. He kept. Observa detalhe por Observe, He detalhe. tells by detail. Aquilo que Ele prometeu para What He Noé, promised to Noah, Ele cumpriu. He kept. Aquele que prometeu para What He Abraão, promised to Ele Abraham, cumpriu. He kept. No próximo domingo, The next nós vamos Sunday, continuar nesse We are mesmo still carry on the assunto. same Para subject. você ver que o nosso For you to Deus see não é that só, our não é God só Deus dos montes, is not only God nem of só Deus dos mountains vales. or valleys, Deus é o Senhor da but He terra. is the Lord of the earth. Foi uma das mensagens que eu It ministrei was nesse one of the tema. messages of Deus de ministry. vales e montes. God of Você vai mountains ver and que valleys. Deus é o Deus God da is escuridão. God of darkness. Deus é o Deus no meio do God is deserto. God in the middle Deus of é the o desert. Deus quando não tem God água. when there's no Deus é water. Deus quando não God tem is God when there's alimento. no food. Deus é Deus em God is todo God tempo. all the time. E nós precisamos ter And we need firmeza nisso to be aí. strong. A dúvida é uma Doubt ave de rapina. is a voucher. Espanta na tua vida. Drive them A away. insegurança, o Insecurity, medo, fear, a desconfiança not trusting. são aves de rapina. These are vouchers. Joga fora da tua vida. Shake them away. Drop them Você away. pode estar se sentindo muito fraquinho Maybe you're agora. feeling very weak right now. Glória a Deus. Praise the glory to Porque God. Deus disse para Paulo, God said to Paul, Paulo, Paul, sossega. just O meu poder my power não se aperfeiçoa will never em perfect itself. grandezas. O meu poder se My aperfeiçoa power is na fraqueza. perfected in weaknesses. Nós não sabemos qual era a fraqueza We de do not Paulo. know what was his weaknesses. Alguns querem passar a mão na cabeça de Paulo e Some dizer, say, Paulo não via he bem, didn't see properly. ele tinha um olho Oh, remeloso. he had E like a problem in his eye. começam a criar coisas. And the curious Paulo stories. tinha um sério problema na sua carne, Paul had a que ele não serious conseguia problem in his vencer. flesh that he could not conquer. aquilo o esbofeteava And quase que that felt like diariamente. as if he was being heated every day. Até que ele disse, Paulo, Until one day, God said to o him, meu Paul, poder se my aperfeiçoa power na shall be fraqueza. perfected in Aí weakness. mais tarde Paulo And diz later on, assim, Paul says, por isso that's why é que quando eu me sinto fraco, when I feel weak, aí é que I estou know forte. I'm strong. Você está se sentindo fraco Are you agora? feeling weak right Receba now? a força de Deus. Receive strength from the Receba a Lord. graça de Receive Deus. grace from the Lord. Receba a unção de Receive Deus. anointing from the Lord. Receba o poder de Deus. Receive the power from the Receba a Lord. revelação de Receive Deus na tua revelation vida. from God to Deus your não life. quer você de God cabeça does not baixa. want you to bow down Deus não your quer head você aí choramingando and pelos cry cantos. everywhere. Deus quer você God wants you. confiando nele. Trust in Him. Visualiza agora. Just visualize right now. Você como sendo Abraão, You as Abraham, com 80 anos de idade, 8 years old. passou o dia inteiro You ali. stayed the whole day there. Depois ele passou a noite You stayed the toda, night, o dia The todo, day. porque na presença de Deus o Because in the tempo, presence of o tempo God, não there's passa. no time. Time Mas doesn't ele pass sentiu by. cansaço, But he sentiu felt sono, tired, sentiu he felt, fadiga. um, Ele estava tão fraquinho sleepy, he was que ele so só weak. conseguia The only thing he enxotar could as do was aves. drive away the Só o que vultures. Deus quer que você All the faça Lord wants you é que to você do. enxote essas aves de Drive rapina away these vultures. que querem roubar That want to a tua steal fé, your a faith, tua confiança em your Deus. trust in Him. Põe a tua mão no teu coração. Put your hands in your heart. Vou fazer o mesmo I'll aqui. also do the same here. E vamos orar juntos And agora. let's pray Pai together. Santo, em nome do Senhor Jesus Father Cristo. God, in the name of your Son Jesus Chegamos à Christ, tua presença, we Senhor, come into your presence, com Lord, toda humildade, with all the com humbleness, subserviência, servitude, reconhecendo, ó Deus, a nossa total incapacidade recognizing our de incapacity, reger a Lord, nossa vida to be able to sozinhos, direct our lives by mas ourselves. crendo que Tu és But Deus, believing, Lord, que Tu és that you Senhor, are God, que Tu és that you're todo-poderoso. almighty, Pedimos perdão pelos and nossos we ask for pecados, forgiveness for our pelos sins, pecados da nossa família, forgiveness from pelos our pecados da family, nossa sins geração, of our pelos generation. pecados da We Tua ask igreja, forgiveness for your pelos church, pecados dos for pastores, the pelos pastors, pecados do Teu povo for your Israel, people Israel. e suplicando a Deus And we que o Senhor nos supplicate you, fortaleça, that you may que o Senhor não strengthen us permita Do not que nós allow, venhamos a abrir that we mão might give desta up firme on aliança. this covenant. Renova, Senhor Renew, Deus, Lord, a Tua confiança em nós. our trust in us. Renova, Senhor, em Renew, nós Lord, cada dia a Every single fé. day, a Nos faith. fortalece, Strengthen nos us. estimula, Senhor Deus e Stimulate us, Pai, Lord. porque nós precisamos de Ti. So, because we Pai need Santo, you, Lord. aqui estamos We are here, para Lord, confiar em to Ti, trust in you, crendo, Senhor, believing que vamos sair that we shall dessa come out situação of the agora situation, e vamos galgar lugares and we shall melhores. get Tudo better places. confiamos We e believe, tudo trust, confessamos and we em confess o nome do all Senhor Jesus in the name Cristo. of your Son Jesus Amém. Christ. Amen.
O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus the Cristo, love of God and the grace of o Jesus poder, a Christ, comunhão e as consolações do the power Espírito and Santo, consolation of the seja Holy com Spirit, todo o povo do be Senhor, with all the people seja of the Lord, contigo, com a tua família, be with you e and o your povo de family, Deus em toda a face da and the terra people possa of- dizer amém. of all the face of the earth may say Deus amen. abençoe você, May God bless um you. bom resto de dia, Have a uma good semana Sunday, abençoada blessed e week, até o próximo domingo, until next se Deus assim o Sunday, permitir. if God shall allow. God bless you.